Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está apresentando o último vídeo, da parte de análise de sistema de transmissão. No caso aqui a gente vai fazer análise do sentido de giro. A gente no último vídeo fez o último cálculo de RPM, que foi aqui do sistema da coroa sem fim. Chegou a 18 giros por minuto, bem menor do que a rotação de entrada aqui do motor, que foi de 1.400 giros. E agora a gente vai fazer a análise do sentido de giro. O que significa? Como é que vai ficar o sentido da rotação do sistema. Então a gente vai analisar com base nesse posicionamento mesmo aqui da figura. Então, supondo que o motor ele venha a ter sentido de giro horário. Então, nesse caso aqui, observando a posição dele, o sentido de giro horário, olhando de frente ele seria para esse sentido aqui. Então, seria a primeira relação, ou seja, na saída da polia ele estaria com o sentido horário. Para a segunda polia, o que acontece? No sistema de polia e correia, diferentemente de engrenagem, ele acaba mantendo a mesma relação de giro, o mesmo sentido de giro, que você vai ter as duas polias, e a correia que vai estar tracionando as duas. Então, o sentido de giro que você tiver em um, se ele tiver sentido de giro nesse ponto aqui, ele vai ficar no mesmo sentido no outro. Ou seja, se ele tiver horário, ele também vai estar horário na segunda polia. Isso só muda quando você faz cruzamento da correia, que não é o caso. Então, na situação aqui, a segunda polia ela também está no mesmo sentido. Beleza? Então, também está no sentido horário. Quando a gente chega aqui para a engrenagem número 3, como ela está no mesmo eixo, ela está mantendo o mesmo sentido de giro da polia 2. Então, aqui a engrenagem 3 ela também está mantendo o mesmo sentido de giro, ou seja, sentido horário. Só que quando ela passa esse movimento para a engrenagem 4, já que o movimento ele é por meio de engrenamento, ou seja, por meio de dente, então o sentido de uma acaba sendo o sentido inverso da outra. Então, se uma está girando para o sentido horário, a outra, consequentemente, vai estar girando para o sentido anti-horário. Então, a 4 aqui ela vai estar no sentido anti-horário. É muito comum em questão de concurso, o pessoal que está elaborando a prova colocar apenas um ponto do sistema. Diz, a relação está chegando ali na engrenagem número 4, qual o sentido de giro dela. Então, às vezes acontece isso. Então, no caso da engrenagem 4, ela vai estar no sentido anti-horário. No caso da engrenagem 5, como está no mesmo eixo, ela vai estar na mesma condição de giro. Ou seja, se essa aqui está no sentido anti-horário, a 5 também está no sentido anti-horário. Então, olhando aqui a 5 de frente, na engrenagem cônica, ela vai estar nesse sentido aqui de giro. Então, ela vai estar anti-horário. Aí, o que acontece aqui? Deixa eu ajeitar aqui para poder mostrar melhor. No caso da engrenagem 5 para a engrenagem 6, como ela é cônica, observe o seguinte, a engrenagem 5 ela vai estar no sentido anti-horário, ok? Mantendo a mesma relação do eixo, só que na engrenagem 6, o que é que vai acontecer? Vai mudar a questão do direcionamento. Se vocês observarem aqui, a relação do plano, todos os eixos eles estavam com esse alinhamento. Agora, você teve uma mudança no posicionamento do eixo, você teve uma mudança aí de 90 graus. Isso tem alguma interferência? O que é que vai acontecer? Deixa eu fazer aqui um desenho aqui. Quando essa engrenagem cônica ela estiver girando nessa engrenagem número 6, supondo aqui que seja 6 e aqui seja a 5 ela vai estar no sentido anti-horário, beleza? E como ela vai estar no sentido anti-horário, a 6 ela vai estar no horário, no sentido horário, só que agora ela vai estar no plano diferente das outras. Então, o sentido dela é horário, ou seja, a gente observar ela nessa posição aqui, o sentido de giro dela vai nesse ponto aqui, mas permanece a relação, se a gente for observar no plano, a gente vai estar com essa relação horária. E aí, nesse caso aí, é justamente essa mudança da direção que ocorre, ou seja, 90 graus. Se a gente for observar a engrenagem 5 de frente, ela vai estar nesse sentido anti-horário. Então, a gente, exemplo, observando ela daqui, desse posicionamento, ela vai estar no sentido anti-horário.
E a 6, ela vai estar no sentido horário, mas se você observar na frente dela, né? Ou seja, observando dessa posição aqui que eu estou marcando essa seta. Né? Então ela vai estar no sentido horário, então tem que ficar atento com isso. Né? Às vezes também se coloca a questão do observador em um determinado ponto. Né? Qual é o sentido de giro. Né? Então tem que ficar atento com isso, porque se você for observar, exemplo, ela nesse ponto aqui, ela vai estar no sentido anti-horário. Mas aí observando de frente, ela vai estar nesse sentido de giro. Tá bom? Então só apagar aqui. Então marcando aqui o sentido de giro dela, né? Agora a gente vai verificar o último, né? No caso aqui o 7 e 8, que é a coroa e o sem fim, ou é a coroa e o sem fim. Então o que acontece? Como a engrenagem cônica 6 ela vai estar girando nesse horário, nesse sentido horário, então ou nesse sentido, o que é que acontece? O fuso ele vai estar consequentemente mantendo a relação de deslocamento para esse sentido aqui, né? Então, como ela vai estar girando, a engrenagem cônica vai estar girando nesse sentido aqui. Deixa eu só mudar aqui a cor. Vou colocar aqui o vermelho para o cônico. Então, ela vai estar girando para esse sentido. E o fuso, o que é que vai acontecer? O fuso ele vai estar tendo uma relação de deslocamento, de impulsionamento. Né? Então, ele vai ou para um sentido, como eu estou colocando aqui, ou para o sentido inverso. Né? Você observando ele de frente, se você for observar ele de frente, né, supondo que aqui seja a frente que você vai estar observando ele vai estar girando no sentido anti-horário. Né? Então é importante ficar atento com isso. Né? Só que aí esse sentido de giro que ele está transmitindo, né, anti-horário, a relação da entrada do filete vai estar dando a direcionamento da coroa. Né? Então nesse caso aqui, ele mantendo esse direcionamento para baixo, a coroa ela também vai estar seguindo o mesmo sentido. Né? Ou seja, ela estaria nesse sentido aqui. Então, exemplo, se você for observar desse plano aqui superior, a coroa ela ficaria no sentido anti-horário. Né? Então, essa seria a relação de giro aí para a coroa, levando em consideração o plano que você vai estar observando. Tá bom? Então, a coroa finalizaria aí com esse sentido anti-horário, observando aqui do plano superior. Tá bom? Se você fosse observar, exemplo, no sistema mais comum, né, como ele está aqui mostrando deitado, mas se você fosse observar no sentido mais comum, supondo aqui o fuso e a coroa aqui embaixo, né, o sistema de transmissão ele ficaria nesse sentido de giro aqui. Né, ou seja, finalizaria aí com o sentido anti-horário. Ok? É isso, pessoal. A gente finaliza aí o vídeo de análise de sistema de transmissão. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!